eu fui aluna do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília entre os anos de 2015 e 2019, e no primeiro semestre de 2019 eu apresentei o meu TCC, que teve como título Repositórios Digitais no Estudo de Características a partir de modelos categoriais. O meu orientador foi o professor Márcio Bezerra da Silva, e o meu estudo teve como principal objetivo o levantamento das características que formalizam um repositório digital, ou seja, quais são as características que um repositório digital deve ter para que ele possa ser considerado como tal. Nesse contexto, ao longo da pesquisa eu abordo alguns conceitos e iniciativas que foram importantes para o surgimento desses repositórios digitais, como a Sociedade da Informação, a Comunicação Científica, o Movimento de Acesso Aberto e a Open Archives Initiative, com o Protocolo de Interoperabilidade, ou AIPMH. Abordo também pacotes de software que são utilizados para a implementação de repositórios digitais. Dois exemplos são o ePrints e o DSpace, ambos abordados na pesquisa. Também falo um pouco sobre os padrões de metadados que são utilizados para a representação dos dados em repositórios, dando um enfoque no Dublin Core, e apresento alguns exemplos práticos de repositórios digitais que possuem essas características que eu falei no início, ou seja, as características que formalizam um repositório digital. Tive algumas motivações que fizeram com que eu decidisse fazer meu TCC nessa área de repositórios digitais. A primeira delas foi porque, durante grande parte do curso, eu estagiei diretamente com um repositório digital. Isso acabou fazendo com que eu criasse uma certa afinidade com o tema. Além disso, eu participei de algumas atividades dentro da própria UNB, em que os repositórios digitais eram a temática central. A primeira delas foi um curso na Semana Universitária sobre a implementação de repositórios, e a segunda, um PIBIC com o professor Márcio, que também é meu orientador no TCC. E além dessas motivações pessoais, eu também tive umas motivações de cunho científico. A primeira delas está relacionada ao crescimento expressivo da implementação de repositórios digitais ao redor do mundo, o que acaba fazendo com que seja importante que nós, bibliotecários, desenvolvamos estudos nessa área. E a segunda tem a ver com uma espécie de confusão que existe entre dois conceitos. O primeiro deles, repositórios digitais, e o segundo, bibliotecas digitais, que apesar de serem conceitos muito próximos, eles têm algumas diferenças, e é uma coisa que eu tento abordar no meu TCC. O meu estudo foi uma pesquisa exploratória, em que eu fiz um levantamento bibliográfico em fontes nacionais e internacionais sobre as principais características que compõem um repositório digital, como eu falei anteriormente. E para apresentar essas características nos meus resultados, eu me baseei na metodologia de construção de mapas conceituais de Joseph Novak. E como eu fiz isso? Bom, após ter feito esse levantamento, eu agrupei essas características de acordo com as semelhanças entre elas em 10 categorias que foram posteriormente transpostas em 10 mapas conceituais. Esses mapas conceituais tinham a consulta estática, em que o leitor podia ver cada característica que compunha uma determinada categoria, mas eles também tinham uma camada de interatividade, ou seja, as características também redirecionavam o leitor para exemplos práticos delas em repositórios digitais. Para construir esses mapas conceituais, eu utilizei uma ferramenta online chamada CMapTools, que permite tanto a construção dos mapas conceituais quanto a inserção dessa camada de interatividade. Por meio do levantamento bibliográfico que eu fiz para a construção dessa minha pesquisa, eu pude concluir que os repositórios digitais são sistemas unos e concisos, baseados em padrões abertos e interoperáveis, e que eles devem ser implementados a partir de um pacote de software que seja capaz de apoiar tanto a gestão do sistema quanto das informações presentes nele, o autoarquivamento e a representação dos dados que serão depositados. E todo esse apoio não deve ter como objetivo só a recuperação da informação, mas também a preservação do acesso ao sistema em longo prazo, de tudo aquilo que é depositado no sistema e também da memória da instituição ao qual o repositório está subordinado. Bom, gente, essa foi uma breve apresentação sobre a minha pesquisa, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.